O novo episódio de South Park, a nova temporada, é uma das coisas mais malucas, mais absurdas que eu já vi. Impressionante, eu vim aqui para falar com vocês. Fiz uma sessão ontem à noite com os amigos para assistir essa meia hora de puro deboche em relação a um presidente, em relação ao Donald Trump. Realmente, todo mundo ficou de queixo caído. Eu olhava para a cara dos meus amigos assistindo, ninguém podia acreditar. É o assunto do momento aqui nos Estados Unidos. Depois de quase 2 anos sem nenhum episódio novo, a nova temporada trouxe aí esse que pode até ser o último, pode ser um adeus triunfal do South Park. Eu não acredito, porque tem algumas questões contratuais aí, tem muita coisa envolvida, que eu vou deixar para o final. Vou falar primeiro sobre o episódio, né, que é um retrato impressionante aí do Donald Trump, de um Donald Trump que ignora as leis, né? O episódio abrange de tudo, aí desde corte de verbas para NPR, que é a rádio pública aqui nos Estados Unidos, os incontáveis processos contra críticos, né, que o Donald Trump está sempre iniciando, e mostra um Trump que desrespeita valores sociais o tempo inteiro também, né? Passa por todas as atitudes aí do Donald Trump e dessa administração nesses 6 meses de governo, e além de tirar muito sarro da masculinidade dele, né, do pinto pequeno dele, que, meu, selvagem, selvagem o episódio. Eu recomendo que vocês assistam. O episódio trata muito, né? Começa lá na escola das crianças lá no South Park, em South Park, né? No Colorado, a cidade, e fala muito sobre a guerra cultural, né? Que acontece nos Estados Unidos, o woke, né? A cultura woke, o progressismo, o identitarismo contra o conservadorismo aí de direita, né? O politicamente correto contra uma forçação do cristianismo até dentro das escolas, né? Então, os dois extremos aí que tem aspectos muito negativos, né? No final das contas, é o que vem dividindo a gente, essa guerra cultural, e faz a gente desviar o foco o tempo inteiro de questões muito mais importantes, questões socioeconômicas aí que são fundamentais para melhorar a vida da classe trabalhadora. Vai de um extremo ao outro, mas lá na escola o episódio começa com o Cartman, que gosta de escutar a NPR, que é uma rádio pública, mas que é uma rádio muito woke, né, muito progressista, muito pró-democrata, inclusive. E o Cartman, ele sempre se sentiu especial por ser anti-woke, né? Nesses últimos 10 anos, pelo menos, aí que a cultura woke prevaleceu aí na sociedade americana, né? Os liberais realmente prevaleceram. O Cartman sempre ele se sentia especial por ser preconceituoso, por agredir minorias, e de repente a cultura woke, com a eleição do Donald Trump em novembro, morre, e ele não é mais especial. Inclusive, numa das falas dele no episódio, ele fala: pô, agora todo mundo pode chamar qualquer um de retardado, acabou, a cultura woke tem que voltar. Ele, que é anti-woke, é o que mais quer a cultura woke de volta, né? Inclusive o PC Principal, que é o diretor da escola, que sempre foi muito woke, nesse episódio ele se converte aí ao cristianismo, vira um fanático cristão, e para simbolizar isso, ele traz Jesus Cristo, o próprio Jesus do South Park, para ficar de plantão lá na escola, e enfim, bagunça a cabeça das crianças da cidade toda. As pessoas começam a ficar muito confusas no episódio, inclusive tem uma cena que está todo mundo, quase a cidade toda, ali no bar, e alguns acusando: mas vocês votaram nele, o que esse presidente está fazendo, vocês votaram nele. E as pessoas, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, começam a justificar os votos. Eu votei nele porque, porra, essa cultura woke, esse progressismo passou dos limites, os caras estavam muito loucos com, porra, as questões transgêneros no esporte, banheiro para todo mundo, a cultura woke entrando na escola. Então, muita gente votou por essa questão cultural no Donald Trump, e agora estava tentando justificar, mas eu não achei que fosse
tanto fosse acabar indo para o outro extremo, e é assim, né? Esse pêndulo é assim que funciona, é de um extremo para o outro, a gente não consegue mais se encontrar no meio, e o South Park traz isso, né? E aí ele segue eu não vou contar o episódio inteiro, mas pô, tem o Donald Trump tem um relacionamento com o demônio, né, com o Satã, né, que é um personagem clássico aí do South Park. O Donald Trump vai pra cama com ele, e aí fica pelado, cara, mostra o pintinho do Donald Trump, é muito, muito louco, é selvagem mesmo, é bem absurdo. E o Satã cita até a lista do Epstein, né, do Jeffrey Epstein, ele pergunta pro Donald Trump: pô, mas você tá na lista, e, pô, vocês estão falando disso, just relax, né, relaxa, o Donald Trump só fala isso, relaxa, e processa todo mundo, ele acaba processando a cidade, né, do South Park, porque as pessoas começam a protestar contra ele processa South Park em 5 bilhões de dólares, aí depois acabam entrando num acordo por 3,5, só que a cidade tem que fazer anúncios pró-Trump, né? Faz parte do acordo judicial, nesses 3,5 milhões de dólares. E aí é o grande final. Deixa eu só mostrar aqui o Trump na cama com o Satã, tá aí. O Satã, inclusive, menciona: pô, você tá cada vez mais parecido com um cara que eu costumava namorar e tal. Que muita gente diz que é o Adolf Hitler, né? Mas é muito louco isso. Deixa eu colocar aqui. E aí o final do episódio, assim, que é a parte mais chocante, que é uma imagem de um cara gordo, deixa eu colocar aqui. Um cara bem gordo aí no deserto, ele vai andando, vai tirando a roupa desse jeito aí, e é um deepfake, né? O rosto do Donald Trump ali, o cabelo dele é impressionante esse final. Realmente, o Donald Trump já se manifestou aí, a Casa Branca está revoltada, né? E parece que essa é a ideia dos produtores aí do South Park é realmente jogar uma isca aí para ver se o Donald Trump acaba abraçando aí, e eles estão praticamente implorando para o Donald Trump processar o show, né? Mas por quê? Eu vou dar o contexto agora para vocês, por que tudo isso aconteceu, é importante vocês saberem. O South Park, ele faz parte do Comedy Central, né, aqui nos Estados Unidos, e o Comedy Central faz parte do guarda-chuva de empresas da Paramount, né? E a Paramount está em vias de fazer uma fusão com uma empresa chamada Skydance, né? É um acordo aí muito interessante para o Paramount, de bilhões de dólares, né? Só que tem um problema, esse acordo passa pelo FCC, passa pelo governo, né? O governo Trump. Então, esse acordo, para ser formalizado, precisa da aprovação do governo Trump. E o que acontece? O Donald Trump ele processou a CBS, né? Que faz parte da Paramount também. Ele processou porque o programa 60 Minutes, né? 60 Minutos, fez uma entrevista ainda antes das eleições com a Kamala Harris, e editou muito assim essa entrevista para ela parecer que ela teve um desempenho muito melhor. Foi uma entrevista, depois a entrevista completa foi divulgada depois das eleições, e ela realmente teve um desempenho horrível, e a CBS tentou minimizar isso. O Trump se sentiu prejudicado, sentiu que houve manipulação nas eleições e processou a CBS. Um processo que ele perderia, de verdade, analisando as leis americanas e a liberdade de expressão, Donald Trump perderia esse processo, mas um processo que eu acho que o acordo foi de 15 ou 16 milhões de dólares, então um processo que a CBS falou: pô, eu vou fazer esse acordo, vou pagar o Donald Trump e manter uma boa relação ali com a Casa Branca, porque eu estou interessado mesmo na fusão com a Skydance de bilhões de dólares. Só que poucas semanas depois, a CBS cancelou o Late Night Show, né, um dos shows mais populares aqui nos Estados Unidos, e demitiu o Stephen Colbert, né, que é o apresentador, o atual apresentador do show, que é um grande crítico do Donald Trump, né? E aí abriu margem para as pessoas pensarem que, pô, até onde vai, né? O interesse da empresa aí está acima da liberdade de expressão, acima dos interesses da opinião pública, inclusive, né, de transparência.
E aí outros, o Jon Stewart também foi para cima do Trump, né? Teve um efeito contrário, porque o próprio Stephen Colbert agora, nos shows que ele tem feito no Late Night, ele tem atacado ferozmente o Donald Trump, porque ele já está demitido, né? Essa é a última temporada, então, ele falou, bom, não tem mais nada a perder, cara. Tem o contrato vigente, estou recebendo, o show eu estou na última temporada, já está oficialmente cancelado, então eu vou falar o que eu quiser. Então, os danos para o Trump agora, em relação às opiniões que estão sendo emitidas aí nesses shows, são bem maiores, né? E aí entra o South Park, né? Porque por causa disso, desse acordo da Paramount com o Donald Trump, né, esse acordo na justiça, até essa nova temporada do South Park foi sendo postergada, né? Foi atrasada até que eles entrassem num acordo aí. E os produtores do South Park ficaram putos, inclusive postaram nas redes sociais, né, criticando aí a Paramount, porque estava lambendo o Donald Trump para manter essa boa relação aí, conseguir a aprovação para a fusão com a Skydance. E assim, eles realmente tocaram foda-se, né? Só que é curioso, porque o South Park, os produtores assinaram um contrato com a Paramount de quase $2 bilhões, 50 episódios, quase 5 anos de contrato, um contrato bilionário. E aí, depois que isso foi assinado, foi que esse episódio foi ao ar, esse episódio aí humilhando o Donald Trump. Claro que o South Park sempre tirou sarro de todo mundo, né? Eles não são exatamente progressistas, eles sempre zombaram muito da cultura woke também, que é o legal, né? Que é o interessante do show, criticar todo mundo e fazer essa sátira aí. O South Park, eu sou grande fã, acho maravilhoso e achei incrível esse episódio. Os produtores do South Park estão podres de rir, né? Os caras estão realmente bilionários agora. Como eu disse lá no início do vídeo, talvez seja o último episódio, é possível, mas ou pelo menos num string grande, né? Numa mídia grande, mas a gente sabe que eles podem seguir independentes caso o contrato seja rompido, alguma coisa mais grave aconteça, mas acho difícil acabar o South Park, porque é muito popular e as pessoas gostam muito. Eu acabei de voltar do meu futebol aqui, que eu jogo de domingo, vários americanos lá, o assunto era esse, todo mundo falando, assim, todo mundo, óbvio que Massachusetts é muito liberal, né, e aí muita gente achou divertido, eu achei o máximo, de verdade, independente da tua posição, assim, eu achei uma sacada genial e abordou vários assuntos aí, foi uma crítica muito legal a esse governo que realmente tem sido um desastre até agora, um governo que não conseguiu cumprir nada do que prometeu para quem votou neles né, para quem votou no Donald Trump e mesmo para quem não votou, assim, passando por cima de leis, ignorando a Constituição o tempo inteiro, que cria um ambiente de insegurança, né, para quem vive aqui nos Estados Unidos, independente de quem seja. Mas eu acho que é importante esse levante, né, as pessoas, mesmo que sejam, às vezes, seja por interesses pessoais, né, vale a pena, é importante ter gente se levantando contra e não deixando barato tudo isso que está acontecendo. Muito legal, assiste. Eu recomendo que vocês assistam aí esse episódio do South Park, porque é muito a história. É a história. Realmente o que eles fizeram, mesmo para o South Park, é um episódio histórico.